Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos revisar como que se desencadeiam as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, como que as enchentes são formadas no Rio Grande do Sul? A gente começa partindo do princípio de que tudo está na normalidade. Então, as águas estão normais, não está chovendo, tudo está funcionando bem, o Guaíba está no seu nível normal, Lagoa dos Patos em seu nível normal, os rios, os afluentes, o Rio Caí, o Rio Jacuí, Pardo, Pardinho, o Rio Taquari, todos os rios estão normais, estão mansos, ok? Tá todo mundo, tudo bem, ok. Só que começa a chover, certo? Começa aí as precipitações no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a boca da barra do Rio Grande, ela se encontra afunilada na visão topográfica e assoreada na sua profundidade. Então é um canal que não tem mais a vazão natural. É um canal que teve a intervenção humana, e essa intervenção humana, através da construção dos moles do Rio Grande, da boca da barra do Rio Grande, esses moles impedem, impedem o ciclo de movimentação das bancadas de areia, né? E ainda fazem um afunilamento mecânico. Então, a foz perdeu vazão. Ok. Começa a chover. Então, a Lagoa dos Patos, ela começa a se elevar, mas de forma muito lenta, porque a Lagoa dos Patos é muito grande. Mas ela começa a se elevar. A cada 1 centímetro são quantas toneladas de água para fazer a Lagoa dos Patos elevar 1 centímetro sequer. Então o que acontece? A mínima elevação da Lagoa dos Patos já representa quantas toneladas e mais toneladas de água, né? Podemos fazer esse cálculo, quantos metros cúbicos de água para elevar 1 centímetro da Lagoa dos Patos. E aí o que acontece? Acontece um fenômeno de inércia. Como a foz está fechada, a Lagoa dos Patos perde direção e ela se torna uma grande massa de água inerte, sem direção. E o que isso causa? Como a Lagoa dos Patos é maior do que todos os seus afluentes, acontece um fenômeno, uma espécie de alavancagem hidrológica, porque os afluentes eles são menores, os canais são menores. Então, essa massa inerte da Lagoa dos Patos, ela causa o represamento que vai se comunicando aos canais menores. E quanto menor é o canal, maior a velocidade da corrente de represamento que se movimenta montante. Então, uma corrente de represamento começa a ser formada e ela começa a adentrar os canais, e quanto mais ela adentra os canais, mais ela vai adquirindo massa e mais ela vai se tornando inerte. E essa inércia é o que culmina nas grandes inundações mais adentro do vale. Porque a gente percebe que quanto mais adentro do Taquari, quanto mais adentro dos canais mais estreitos, que são o Taquari, o Pardo e o Rio Caí e os outros também, quanto mais adentro, mais fino é o canal, né? Então a tendência é da amplitude da altura, a amplitude de movimentação da altura ser maior em decorrência de ter menos espaço na calha. E quanto maior é o canal, como é o caso da Lagoa dos Patos, que é muito larga, e o Guaíba também é muito largo comparado aos seus afluentes, a amplitude de movimentação ela acaba sendo menor, e também o tempo desse ciclo acaba sendo menor. Então o tempo de elevação dos municípios mais acima do Rio Taquari, a água se eleva rápido e se abaixa rápido em decorrência desses fenômenos, tá? Porque o que acontece? A água, ela desce, tá? Então ela está descendo, só que agora nós temos uma energia
com o ciclo, com o movimento inverso, ou seja, ela está subindo a montante, ela está indo dos canais principais, que são a Lagoa dos Patos e o Guaíba, ela está indo adentro do vale. Então os canais vão se estreitando. E aí acontece uma espécie de explosão da afluência, né? Nos canais mais estreitos e mais altos, quanto maior é a afluência, maior será o efeito de represamento. Porque essa corrente de represamento que se movimenta a montante, ela é mantida pelo represamento da foz, mas ela também é mantida pela própria afluência. Então é a própria afluência que dá força para a corrente de represamento. Então eu ainda estou investigando os agravos provocados pelas eclusas. Nós temos uma eclusa no Rio Taquari, 3 eclusas no Jacuí e uma eclusa no Canal São Gonçalo. Essas eclusas, elas estão abaixo de municípios que são atingidos pelas enchentes. Então nós temos que verificar de que forma que a corrente de represamento ela consegue varar as eclusas. E sim, elas estão varando as eclusas, tá? Pelas imagens, pela situação de água no ápice das inundações, nós verificamos que a corrente de represamento ela atravessa as barragens eclusas. Mas nós temos que verificar em que circunstâncias, tá? Para verificar se esses barramentos fixos colocados dentro do leito natural do rio, se eles estão agravando de alguma forma as enchentes, tá? Então existem algumas informações que eu ainda não tenho, como por exemplo, o que acontece primeiro? As inundações lá dos municípios mais altos, Mussum, Lajeado, ou a corrente de represamento é que consegue varar primeiro a barragem eclusa, varar os vertedouros. O que acontece primeiro? Eu não tenho essa informação. Então, se eu não tenho informação, eu não posso tirar conclusões. A conclusão que eu posso tirar, sim, é que no ápice das inundações, a corrente de represamento se encontra varando a barragem eclusa. Então, no ápice das inundações, o represamento causado pelo fechamento da boca da barra está varando a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, tá? Mas isso no ápice, mas na formação das inundações eu não tenho a informação do que acontece primeiro, se é a inundação da eclusa ou se é a inundação dos municípios acima. Essa informação eu não tenho, tá? Outra questão importante é que essas barragens elas estão muito provavelmente encharcando o solo gaúcho, porque elas causam a elevação do leito do rio. Esse leito ele extravasa a calha pelo subsolo, então é um imenso lençol de água que essas barragens estão segurando, e não apenas a elevação do leito do rio, tá? Isso é muito importante. Então a gente entende que em caráter emergencial é preciso elaborar um plano de antecipação de vazão dessas barragens. Nós encontramos no Rio das Antas barragens, pelo menos 3, talvez mais, se eu não me engano. Eu contei 3 grandes barragens no Rio das Antas. Podem ter mais ou menos não, pode ter mais, e existem barragens em outros rios. Essas barragens elas têm capacidade de máquina para controlar a vazão, tá? Seja por despejos antecipados através do duto de captação que abastecem as turbinas das hidrelétricas, ou seja pelas comportas. Então, existe capacidade de máquina para fazer antecipação de vazão. Esse recurso, infelizmente, não está sendo utilizado. Eu entendo que deveria ser utilizado. Quando a previsão meteorológica faz alertas de fortes chuvas nos próximos dias, essas barragens que ficam alto vale, acima dos municípios atingidos, devem liberar suas águas antecipadamente a fim de criar uma capacidade de corte de afluência. Ou seja, a barragem estará vazia. Então, quando os municípios abaixo começarem a se aproximar da cota de inundação,
As comportas dessas barragens que já estão vazias porque fizeram antecipação de vazão, as comportas devem ser fechadas, semelhante ao que está fazendo em Santa Catarina. O Santa Catarina construiu 3 barragens, o que eu não indico que se faça, tá? Eu estou falando que deve-se utilizar esse recurso porque as barragens já estão construídas, mas eu não indico, eu considero como imperícia construir barragens para conter enchentes. Isso é uma imperícia, não deve ser construído isso, porque barragens têm risco de rompimento, não trazem segurança hídrica para as pessoas. Então não construam barragens para conter enchentes. O que o Rio Grande do Sul precisa é construir um canal entre a Lagoa dos Patos e o mar para dar vazão. Mas já que essas barragens existem, elas até para prevenir contra rompimentos, tanto na prevenção contra rompimentos, quanto também para amenizar as enchentes, fazendo-se uma boa antecipação de vazão em todas as barragens, o ápice das inundações será menor. E também a forma como as enchentes se desencadeiam será uma forma mais previsível, porque a antecipação de vazão ela dará mais tempo de reação para as pessoas e também para as autoridades. Então é preciso fazer antecipação de vazão nas barragens do Alto Vale, todas as barragens. Quando se tem alerta de inundações pela previsão meteorológica, vários dias de antecedência, quanto mais dias de antecedência for feito o despejo de águas, melhor serão os resultados. Então, quanto antes se fizer antecipação de vazão, melhor serão os resultados, porque é preciso entender que essas barragens elas criam um imenso lençol subterrâneo. Elas não fazem apenas a elevação da água no leito, elas criam também um enorme lençol subterrâneo no nível de água que essas barragens elevam as águas, tá certo? Então é preciso fazer antecipação de vazão, despejar as águas desses reservatórios, abaixar o nível desses reservatórios ao máximo possível, considerando que precisa de água para continuar gerando energia elétrica, ou, se possível, como a matriz energética está toda conectada, se for possível, até mesmo desativar a usina temporariamente e despejar completamente os seus reservatórios, porque a previsão meteorológica já confirmou que haverão fortes chuvas. Se haverá fortes chuvas, não há necessidade desses reservatórios estarem cheios. Esses reservatórios devem ser abaixados para trazer mais segurança para as pessoas, ok? Então é isso, eu rezo por um amadurecimento do entendimento, né? Eu encontrei uma ausência de entendimento sobre o comportamento das águas, tá? Então assim, eu espero que o Rio Grande do Sul consiga, né, vencer as barreiras para a construção do canal, o canal que irá livrar o Rio Grande do Sul das enchentes. Então, a construção do canal entre a Lagoa dos Patos e o mar não é uma prevenção contra enchentes, mas sim a solução. Então, nós não estamos falando em prevenção, nós estamos falando em solução. Nós estamos falando em tornar extinta as enchentes no Rio Grande do Sul, tá? Nós temos toda a capacidade para tornar extinta as enchentes no Rio Grande do Sul, certo? Basta construir aquele canal, tomar algumas medidas que foram faladas nesse vídeo e mais outras medidas menores, mas aí mais específicas para cada município, que é resolver os micro represamentos provocados por pontes, por aterros, mas isso são inundações pontuais, inundações menores, tá? A solução macro é a construção do canal, o segundo canal do estuário, lá na Lagoa dos Patos para o mar. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe esse vídeo, é sua responsabilidade compartilhar esse vídeo. Se você quer ajudar o Rio Grande do Sul, é muito importante que você compartilhe as informações
deste canal. Você vai estar fazendo a sua parte, não apenas para mim, não apenas para esse canal, você vai estar ajudando o Rio Grande do Sul quando compartilha esses vídeos do canal, ok? Então, muito obrigado, deixa o like, comenta também e se inscreve, a sua inscrição é muito importante. Muito obrigado, eu sou Thiago Drum, eu sou o autor de todo esse conhecimento botado no canal, sou o autor da descoberta da causa das enchentes e espero que o Rio Grande do Sul um dia me retribua também por todo esse trabalho que eu fiz e o mais importante, eu espero que tudo isso se torne realidade, ok? Então é isso aí, forte abraço, valeu!